Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos então ao capítulo 2, versículo de número 2 de Pirkei Avot. O texto que nós vamos ler hoje, a primeira parte, diz o seguinte: Rabban Gamliel, filho de Rabi Yehuda Hanassi, disse: Bom é o estudo da Torá juntamente com uma ocupação secular, pois o esforço em ambos faz esquecer o pecado. Todo estudo da Torá sem trabalho resultará em desperdício e causará pecado. Meu comentário: existe um ditado muito conhecido entre os norte-americanos e que eu já ouvi aqui no Brasil também, mas que é mais comum na língua inglesa, que diz que a mente vazia é o playground do diabo. E o sentido desse ditado é dizer que não há nada na vida que possa levar o ser humano a uma situação de acabar se envolvendo com coisas mais negativas do que se ele estiver ocioso. E isso é muito curioso, porque muita gente pensa na ociosidade como simplesmente uma falta do que fazer. A pessoa está lá parada olhando para o teto. E nem sempre é assim. Às vezes a ociosidade ela pode significar simplesmente que a pessoa não se percebe fazendo alguma coisa de relevante, alguma coisa de muito importante. A pessoa olha para aquilo que ela faz e acha que ela tem uma vidinha que não vai muito adiante, que não leva a lugar nenhum, e isso acaba trazendo depressão, isso acaba trazendo à pessoa uma série de pensamentos que são negativos, e aí ela começa, inclusive, a reavaliar outras coisas na sua vida que nem sempre são a causa desse problema e dessa questão. E é por essa razão que Rabban Gamliel, então, deixa muito claro que o estudo da Torá precisa vir acompanhado com uma ocupação secular. Por quê? Porque também o estudo da Torá é extremamente nocivo se a pessoa não se percebe fazendo algo de importante com aquilo. Ela acaba cada vez mais se mergulhando em controvérsias, em polêmicas, em questões muito difíceis, acaba discutindo temas que simplesmente não valem a pena ou que não vão levar a lugar nenhum. Por exemplo, qual era a cor do quinto degrau da escada de Jacó no sonho em que ele teve? Isso não muda absolutamente nada na sua vida, isso não muda absolutamente nada na maneira como você se relaciona com o próximo, da maneira como você se relaciona com tudo que está ao seu redor. É por essa razão que Rabban Gamliel recomenda o equilíbrio, estudar sim a Torá, mas também, junto com isso, ter uma ocupação secular. E essa ocupação secular, ela tem que ser algo que satisfaça, que traga uma realização. Não tenha medo de se lançar diante dos seus sonhos em busca de alguma coisa que te faça se sentir importante, que te faça se sentir útil. Não é importância aqui no sentido da arrogância, de você achar que precisa ser uma pessoa de muito destaque. Não, mas importante no sentido de entender que está contribuindo com algo que é prazeroso para você e que é útil para a sociedade. Da mesma maneira, também, você não deve se lançar a isso sem ter também a preocupação com a sua espiritualidade, com nutrir esse outro lado que te dará um equilíbrio. Senão, nós acabamos também nos lançando excessivamente numa busca profissional, numa busca de uma carreira e nunca temos tempo para as coisas do eterno. E se não temos tempo para as coisas do eterno, certamente também não temos tempo para outras coisas importantes, como por exemplo para o casamento ou para a família, etc. Então, o equilíbrio ele é a chave de tudo e é o que afasta do pecado. Observe, o que afasta do pecado não é uma vida totalmente dedicada à religião, à fé, ao estudo das Escrituras, nem tampouco é uma vida totalmente dedicada única e exclusivamente ao trabalho, mas sim o equilíbrio do material com o espiritual. Essa questão do equilíbrio ela é fundamental dentro do judaísmo.
Já em vários momentos, em vários episódios do Café com Torá, nós nos referimos a ela. E foi o próprio Eterno que criou o ser humano dessa maneira. O próprio Eterno criou o ser humano e o direcionou a trabalhar. E o próprio Eterno também disse que há momentos em que o ser humano precisa se voltar para ele. Portanto, não dá para prescindir de uma coisa ou de outra. Seria como você dizer para alguém escolher entre beber água e comer. Não dá para escolher entre beber água e comer. Você precisa da água e você também precisa do alimento. Uma vida onde haja muito pecado, onde haja muita transgressão, pode ter certeza que um desses dois está falhando. Ou a pessoa não consegue se encontrar profissionalmente, ou a pessoa não consegue conduzir uma vida espiritual saudável. Se a pessoa não consegue se encontrar profissionalmente, ela deve fazer planos. É claro que ela precisa se preocupar com o que ela vai comer hoje, amanhã e depois de amanhã. Mas e depois disso? É importante que, se você se sente frustrado com o seu trabalho, com a sua atividade profissional, que você busque um curso, que você busque um hobby, que você busque alguma coisa que possa te dar prazer e que possa amanhã ser um novo caminho para você. Esse caminho não surgirá da noite para o dia, mas ele virá à medida em que você for investindo nesse caminho. Da mesma forma também com a vida espiritual. Alguém poderia dizer, poxa vida, mas como é que eu vou me dedicar à vida espiritual se eu nada sei, se eu nada conheço, se eu estou só começando? Pois bem, você precisa justamente começar e ir plantando as sementes para que você possa colher lá na frente. Tudo na vida é passo a passo, etapa a etapa. Nós não podemos querer queimar etapas. E às vezes o problema de estagnar em uma dessas duas coisas está no fato de que a pessoa acha que, se ela não tiver resultados muito imediatos, o investimento não vale a pena, seja na vida espiritual, seja na vida de atividades profissionais. E na realidade as coisas não são assim. Criou-se uma falsa cultura de que você pode esperar da vida a mesma coisa que você espera de uma lanchonete fast food. É chegar, pegar comida, comer, pagar e acabou. Mas não é assim, não é assim com a sua espiritualidade, certamente não é assim com a carreira, como também não é assim com a vida amorosa, não é assim com a vida familiar. Se você então olha para a sua vida e percebe esse desequilíbrio, vá ajustando aos poucos. Vá fazendo as mudanças necessárias, sem traumas, passo a passo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E à medida em que o tempo for passando, você irá gradativamente equilibrar o lado que está precisando de equilíbrio e conseguirá, com isso, muito mais felicidade e um relacionamento muito mais próximo com o Criador. Até amanhã, se o Eterno nos permitir.